Senhor Jesus, a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais um bate-papo sobre história e sobre Bíblia. É muito bom, né, estar com todos vocês aqui, para mim é uma honra muito grande e hoje eu quero aqui começar esse estudo já te fazendo uma pergunta. Vamos lá? Se alguém, meus amados, perguntar para você o que seria o pecado conforme a Bíblia, qual versículo você mostraria? Qual versículo você mostraria para essa pessoa o que seria o pecado? Pois tem um versículo, irmãos, específico dizendo sobre o que seria o pecado. Bora lá saber? Posso contar com todos vocês aqui para a gente saber qual seria esse versículo falando o que seria o pecado? Então, pega a sua Bíblia, pega papel e caneta e bora lá. Tamo junto? Irmãos, lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso número 4, eu vou usar aqui duas traduções para a gente entender o que seria o pecado. Primeiro, a Bíblia judaica, eu vou utilizar, e a Bíblia da DAC NVI, tá? Vamos aqui os textos bíblicos. Aí vem a pergunta, quais desses versículos seria o mais correto? Né? Vou falar primeiro da NVI. Ele diz assim, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Vamos para a Bíblia judaica? Bíblia judaica ele fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, vocês viram a diferença? Uma falando de iniquidade e outra falando de lei? Vamos mostrar primeiro a definição de iniquidade. O que seria a iniquidade? Iniquidade vem do latim iniquitas, que se refere ao que, amados? Perversidade, injustiça ou maldade. Certo? Já a definição de lei, né? Quando nós entramos no campo da lei, vem lá do hebraico da Torá, né? A lei mosaica ou no grego monos, que se refere-se aos mandamentos, estatutos, os preceitos, aquilo que foi dado diretamente por Deus. Aí entra o detalhe, qual que é a função da lei, irmãos? Qual que seria a função da lei? A função da lei de Deus, irmãos, ela revela o pecado, mostrando totalmente a incapacidade humana de alcançar, né, a justiça por meio das próprias obras. Então, irmãos, eu vou fazer aqui um contexto e uma análise aqui do livro de 1 João, né? Irmãos, o livro de 1 João é uma carta atribuída ao apóstolo João, fato, e é endereçada a uma comunidade cristã lá daquela época. Então a epístola de João, ela tem o quê? Tem como objetivo fazer o quê? Reforçar a fé lá dos cristãos, combatendo todo tipo de heresia, né, que estava tendo naquele momento, e ensinando sobre a vida cristã totalmente autêntica, né? Quando nós analisamos o versículo, ele fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado, né? Quer dizer o quê? O verbo praticar no grego é poion, sugere uma ação contínua ou uma ação habitual. Então não se refere a pecados isolados ou pecados ocasionais, mas de uma vida totalmente, amados, caracterizada pelo pecado. Beleza? Estão compreendendo? Já transgride a lei. O que quer dizer transgride a lei? A palavra transgredir, né, no grego anomia, o que significa, irmãos? Significa literalmente sem lei ou fora da lei. Então indica o quê? Uma violação deliberada, né, da lei moral e da lei de Deus, amados. Então olha que interessante, do fato, o pecado é a transgressão da lei. Então essa frase, irmãos, ela define o pecado como um ato de rebeldia contra a lei instituída por Deus. Então o pecado, amados, não é apenas uma falha moral, tá entendendo? Mas é uma desobediência consciente, irmãos, às normas divinas, às normas que Deus colocou aqui para nós. Então, no contexto teológico, irmãos, a lei de Deus, né, que a lei aqui, ela pode ser entendida, né, como a totalidade dos mandamentos, preceitos de Deus. Então, lá na tradição judaica cristã, e isso inclui o que também? Inclui os 10 mandamentos, né, que foram os ensinamentos ali deixados por Deus e o ensinamento seguido por Jesus. Olha que interessante, irmãos, a natureza do pecado, entenda comigo isso que eu vou te falar.
Olha que interessante. João, ele enfatiza que o pecado é uma condição que se manifesta em ações totalmente contrárias à vontade de Deus. Você pode ler lá. Então, João fala que ele é um estado de rebeldia ativa contra a ordem divina. E o contexto histórico, meus irmãos, dessa carta, o que estava acontecendo? João estava combatendo todas as heresias que estavam acontecendo naquela época. Uma das heresias que João combatia era o gnosticismo. Já ouviu falar do gnosticismo? O gnosticismo negava a realidade do pecado e da necessidade de seguir os mandamentos de Deus, irmãos. Então, os gnósticos lá, essa seita, eles acreditavam que o conhecimento esotérico, ele poderia até salvar independentemente do comportamento moral de cada uma das pessoas que viviam. Tá entendendo? Uma outra aplicação de prática aqui para nós entendermos, irmãos, é a vigilância. A vigilância pessoal. Então, os cristãos chamados a examinar as suas vidas, e para quê, irmãos? Para evitar uma prática contínua do pecado, a qual nós estamos vendo deliberadamente aqui. E nós temos o quê? Uma obediência à lei de Deus. Então, irmãos, a vida cristã, ela é autêntica. Autêntica e marcada pela obediência. Obediência no quê, meus irmãos? Aos mandamentos de Deus. Refletindo o quê? Na transformação, né? Pela ação do Espírito Santo. Tá entendendo? Mas você pode fazer uma pergunta para mim assim, mas pastor, nós não estamos no tempo da graça e não no tempo da lei? Concordo. Você pode fazer outra pergunta, a lei foi abolida? Interessante isso daí. Mas eu vou fazer um vídeo, irmãos, falando sobre esse tema, né? Sobre graça e sobre lei. Mas eu vou deixar aqui somente um espólio, né, muito legal para vocês sobre esse assunto. Ó, tá com papel e caneta na mão, anota. Olha que interessante. Lembra do que estudamos mais acima, que o pecado ele é a transgressão da lei? É a transgressão da lei, conforme fala no livro de 1 João. Então pensa comigo, irmão, se a lei foi abolida, não existe o pecado. Tá entendendo, irmãos? Aí, se não existe o pecado, a graça, ela é nula. Tá entendendo, irmãos? Olha que lindo. Se a graça, ela é nula, Jesus, ele morreu em vão. Não é verdade? Se Jesus, ele morreu em vão, então não há evangelho. Tá entendendo, irmãos? E se não há evangelho, para que precisamos pregar a palavra de Deus se não há evangelho? Tá entendendo, irmãos? Olha que lindo quando nós entramos nisso aí. Irmãos, na tradição judaica existem vários tipos de lei. Isso é fato. São 613 leis. Levítico fala muito bem sobre elas, né? Muitas delas. Então aqui, irmãos, eu quero já deixar que no próximo vídeo eu vou falar mais sobre leis versus graça. E aqui eu vou fazer um estudo um pouco mais completo, né, dessa temática, que não vai ser nem de 5 minutos, nem de 10, pode ser aí de uma meia hora, 40 minutos, para estar bem explicado para vocês. Então aqui eu quero agradecer todos vocês por assistirem os meus vídeos aí no YouTube e de se inscreverem lá no meu canal, tá? Já estamos chegando aí a quase 200 amigos, irmãos. Falta 7 pessoas para a gente bater essa meta. Conto com você. Se inscreva lá no meu canal. Um grande abraço, né, para todos vocês e até o próximo vídeo, irmãos. Se inscreva lá e, como eu sempre falo, conhecimento ninguém tira de vocês. Então, o pecado é a transgressão da lei. Tamo junto. Grande abraço. Deus vos abençoe.